Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Homeoplace. Meu nome é Letícia Cabral, sou terapeuta, homeopata e também professora de homeopatia. E eu sei, pessoal, que eu não estou conseguindo cumprir aquela promessa que eu havia feito a vocês no início do ano, de um vídeo por semana e muito menos mais que um vídeo por semana, mas isso se deve ao de sempre, clínica lotada ou geralmente isso se dá pelos dois motivos, projetos maiores saindo do forno. Então, nesse caso, boa parte do meu sumiço se deve a isso, pessoal. Essas duas coisas ao mesmo tempo. Os meus atendimentos, aos quais eu dou prioridade, e também a preparação desses projetos. Um deles é um projeto maior. Eu acredito que eu já antecipei, já falei algo sobre isso com os meus alunos, possivelmente nos stories do Instagram também. É um projeto pioneiro que tem como uma proposta central aqui, a proposta essencial de esgotar, ou pelo menos chegar o mais próximo possível de esgotar o tema miasmas, abarcando inclusive miasmas secundários, miasmas que são relativamente desconhecidos por maior parte dos homeopatas e com, evidentemente, suas respectivas matérias médicas, que dão origem a nosódios, de novo, que serão relativamente desconhecidos para a comunidade homeopática, majoritariamente falando. Muitos desses miasmas também dão origem a bioterápicos também pouco conhecidos, sem falar que a minha proposta é também versar a respeito daquilo que nós entendemos, nós homeopatas entendemos como sendo hoje o 11º miasma, ou como queira, aidetismo. Letícia, já há medicamentos capazes de estabilizar essa nota miasmática? Essa faceta miasmática, ela já apresenta características tão peculiares como aquelas que a gente pode atribuir aos 10 já conhecidos, a psora, a psicose, ao loitismo? Sim, pessoal. Então, já existe uma bibliografia confiável, uma bibliografia consistente tratando sobre o assunto. Então, boa parte da abordagem de que eu vou lançar mão nesse projeto maior vai se respaldar nessa bibliografia que já versa ostensivamente sobre esse assunto. Então, esse é um projeto maior que está fermentando, pessoal, não tem data ainda de lançamento, sem falar que a minha intenção é tratar nesse projeto maior também sobre os nosódios intestinais. Então, eu não vou prometer data de lançamento nenhuma por enquanto, pessoal. Foi o caso também do curso de sais, mas eu tenho certeza que vocês apreciaram o resultado final. Desde o momento que eu anunciei que esse projeto estava em andamento até a data de lançamento, vocês viram quanto demorou, mas eu tenho certeza que valeu a pena o resultado, dado o feedback que vocês me trazem desse curso até hoje, pessoal. Inclusive, meus cursos e aulões, para que vocês adquiram, link de acesso, na verdade, para aquisição, está sempre aqui na parte de baixo do vídeo, naquilo que as pessoas chamam de descrição. Então, clique ali naquele link que aparece e automaticamente vocês têm acesso ao meu catálogo completo de cursos e aulões, masterclasses, como queira. Hoje, pessoal, confesso que o roteiro está um pouco caótico, porque, na verdade, eu tenho como objetivo tratar sobre vários assuntos fundamentais, assuntos que eu considero como axiais, chave. Eles são realmente essenciais para que qualquer homeopata consiga exercer bem essa divina arte de curar. Hoje, por exemplo, a minha intenção é tratar sobre todos os desdobramentos do que eu, Letícia, considero como sendo, se não for o parágrafo mais importante do Organon, pessoal, pelo menos chega próximo disso, é um dos mais importantes, definitivamente. Hoje a gente vai falar sobre o parágrafo 22, e por que eu falei para vocês que o roteiro dessa videoaula está caótico? É porque, na verdade, eu vou utilizar esse parágrafo como base para tratar de inúmeras ramificações dele, várias ramificações que geram controvérsias até hoje, principalmente entre homeopatia clássica e contemporânea. Então, eu vou puxar a palhinha para que vocês, para esse foco aqui de incidência, para que vocês entendam o porquê ainda desse conflito, porque clássicos costumam olhar contemporâneos com certa desconfiança. Vocês vão entender que muito disso se deve ao fato da maioria ainda, inclusive contemporâneos, às vezes, pessoal, não entender exatamente qual é o seu objeto de busca na toma de caso. Então, o clássico ele tem muita dificuldade de entender qual é a contribuição da homeopatia contemporânea, às vezes observando até com maus olhos, como se ela fosse uma adulteração do legado preconizado por Hahnemann,
E contemporâneos às vezes têm dificuldades de encontrar aquilo que definitivamente é o objeto de busca, de investigação de todo homeopata contemporâneo, que se embasa nos contemporâneos eminentes como Choten Shankaran. É aquele bendito núcleo do fractal, miolinho da flor, o cerne do sofrimento. Muitos contemporâneos penam até hoje para detectar esse bendito núcleo. Letícia, como eu encontro? O que é isso que eu chamo de núcleo do sofrimento? Que ao ser abarcado, se eu indico uma homeopatia com base nesse núcleo, isso automaticamente vai culminar naquela cura que Hahnemann, próprio Hahnemann, preconiza ostensivamente no Organon para a gente em repetidas ocasiões. A cura rápida, suave e duradoura. Como é que eu chego nesse ponto? Como é que eu abarco esse núcleo de maneira ainda a chegar naquilo que também o Hahnemann denomina totalidade sintomática? Pessoal, o que é isso, totalidade sintomática? Então, eu acredito que como são pontos ainda relativamente nebulosos, para dizer o mínimo, muito obscuros para a comunidade homeopática, mesmo a comunidade homeopática atual, então eu vou aproveitar o ensejo desse parágrafo que versa superficialmente sobre essas questões para a gente tratar em profundidade sobre essas controvérsias. Então, pessoal, só para deixar claro, Organon o que é, pessoal? Porque eu sei que tem muitos colegas leigos me acompanhando, sejam muito bem-vindos. Leigos no sentido de não trabalharem com homeopatia, às vezes não tem nem formação básica em homeopatia, mas adoram o assunto. Eu entendo a sua paixão, a sua obsessão, porque é um tema realmente apaixonante. Então, para que você aí que não sabe o que é Organon, o Organon é basicamente um manual de instruções da homeopatia. Ele condensa as regras básicas para o modus operandi ideal da homeopatia. Eu, pessoalmente, uso esse aqui, acho que eu já mostrei algumas vezes para vocês. Esse é o Organon comentado pelo Dr. Marcello Postiglione. É o que eu mais gosto de utilizar, pessoal. Acho a estrutura dele mais organizada e quando, é aquilo que eu já falei antes, quando ele traz uma pontuação dele, fica claro que foi ele que trouxe, não é Hahnemann, o criador da homeopatia, que está falando. Então, exatamente em função dessa discriminação do que é de Hahnemann e do que é uma contribuição dele, que eu gosto tanto desse Organon aqui. Desculpa, o pessoal tá bem feinho pelo excesso de uso, né, evidentemente, mas feita essa ressalva, vamos aqui agora nos reportar ao parágrafo que vai servir de base para a nossa análise de hoje, pessoal. Todos os parágrafos eles têm um título que ele basicamente condensa, antecipa para a gente o que vai ser abordado no parágrafo em questão. Então aqui, pessoal, qual que é? Olha só, só pelo título você já sente um drama aqui. Introdução à teoria da substituição mórbida. O aluno mais atento já sabe qual que é o objeto de estudo desse parágrafo. A gente vai falar aqui, pessoal, da lei, a lei básica que ancora o fazer homeopático, que é a lei dos semelhantes. Isso aqui é um nome bonito para ela. Teoria da substituição mórbida, que para a gente já deixou de ser teoria há muito tempo, né? A gente que é homeopata percebe a aplicação prática dessa teoria dia após dia. Então vamos lá, pessoal, eu vou fazer o seguinte, à medida que eu for lendo, eu vou lendo aos poucos, aí eu vou fazendo alguns comentários para vocês, puxando o gancho para o foco da discussão aqui, que eu gostaria que fosse o foco nesse vídeo. Então vamos lá. Além do conjunto de seus sinais e sintomas. Será que eu sei o que é isso? Sinais e sintomas? Não há nada para ser descoberto nas doenças que seja necessário remover para convertê-las em saúde. Soa óbvio, pessoal, a pessoa está doente. Por que ela está doente? É porque ela tem sinais e sintomas mórbidos. Se a pessoa deixa de ter aquilo, ela está saudável. Então é essa a ideia central. Só que no fim, pessoal, veja bem, se uma coisa implica na outra automaticamente, se sinais e sintomas é o que configura a condição mórbida, então, bom, eu tenho que dominar isso, eu tenho que saber entender o que é sintoma, eu tenho que entender o que são sinais. Principalmente sinais, pessoal. No curso sobre miasmas, eu vou evidenciar para vocês muito, eu vou trazer para vocês com muita frequência, até vocês não aguentarem mais me ouvir falando sobre isso, eu vou trazer muito o termo disposição. O fator disposicional é um termo que eu vou usar com muita frequência. E quando a gente sabe ler uma disposição, pessoal, a gente detecta de cara já a expressão miasmática e a gente é capaz de agir
mesmo naquele estado em que a pessoa não é tão expressiva. Esse é o drama do homeopata, né? Quando aparentemente a pessoa é uma porta, a pessoa não sabe nada sobre ela mesma ou muito fechada. Então, se a gente sabe ler sinais ou disposição do doente, a gente consegue tirar leite daquela pedra que está diante da gente. E mais, a gente consegue muitas vezes antever um processo de padecimento mais significativo, por assim dizer. Ou seja, a gente age, conforme Hahnemann também preconiza, oportunamente. Quando há sinais muito discretos de que tem alguma coisa grave prestes a acontecer, eu já saco. Ou tem alguma coisa errada, a gente já tem que entrar com medicamento homeopático aí. Então, aquela ação rápida, pontual, fruto de um olhar muito sensível, um olhar já muito calejado e treinado com o tempo. Mas isso é possível desenvolver, pessoal, isso é possível adquirir, mas a gente precisa saber o que converge para a comorbidade, o que não é normal, o que deve ser visto como um desequilíbrio. No caso de uma doença física, pessoal, isso é bem palpável. A pessoa está lá gripada, cheia de muco no nariz e fica espirrando o dia inteiro. Aquilo está trazendo um incômodo muito evidente, incomoda até quem está em volta, então imagina a própria pessoa. Então a gente sabe nitidamente o que tem de errado ali a ser tratado fisicamente. Mas a coisa começa a pegar, pessoal, é quando a gente está falando de desordens emocionais, desordens mais subjetivas. Muitas vezes não é que a gente não sabe sacar essas coisas, é porque a gente pensa, a gente cogita, até subestimando a própria homeopatia, que aquilo não é seara de atuação da homeopatia. Não, Letícia, eu sei que esse olhar cristalizado, rígido dessa pessoa, eu sei que isso não faz bem para ela. Esse jeito com que ela observa a própria vida, essa perspectiva de mundo, esse pessimismo dessa pessoa, eu sei que isso não é legal. Mas, por outro lado, será que a homeopatia é capaz de abranger, inclusive, essas demandas tão subjetivas que têm a ver com as lentes através das quais a pessoa está enxergando a realidade? Vai, pessoal, é porque vocês mesmos que praticam a homeopatia, que atuam como terapeutas homeopatas, talvez até pelo fato de vocês não terem encontrado ainda o simílimo momento de vocês com S maiúsculo, que é aquela homeopatia com que vocês mais ressonam, por isso mesmo, talvez vocês ainda não tenham tido essa dimensão acerca do que a homeopatia é capaz de tratar, pessoal, mas é um nível de profundidade, vocês não têm noção. Então, inclusive, essas demandas mais subjetivas, elas devem ser com tudo de errado, pessoal, que vocês observarem, vocês têm que colocar lá na anamnese. Por mais que soe algo muito abstrato, por mais que soe algo muito prolixo, por mais que soe como algo muito subjetivo, vocês precisam colocar lá. Alguns elementos que fazem parte da fisicalidade configuram sinais também, como, por exemplo, o aspecto da língua. Vocês, alunos do meu curso SAIS, vocês sabem que muito disso é levado em consideração para indicação de sais de Schussler. Dependendo da carência de determinado sal, a língua tem aspectos específicos, aspectos faciais também, uma olheira com um tom diferente, algumas pigmentações na pele. Então, tudo isso faz parte da composição do caso clínico, pessoal. É tudo que destoa da normalidade, que torna aquela pessoa desarmônica, inclusive esteticamente. Uma olheira funda, se ela não tivesse ali, a pessoa ia ficar mais bonita, definitivamente. Então, isso faz parte, com certeza, do cenário de desequilíbrio dela, pessoal. Então, tudo aquilo que destoa do que poderia ser tomado como harmônico, como um indício de saúde. A pele muito pálida. Ah, Letícia, mas parece algo tão desprezível. Não é desprezível, não é algo... Quando você imagina alguém com saúde, pessoal, você imagina essa pessoa muito pálida, com cara de quem nunca tomou sol na vida? Então, o bom senso aqui até ajuda nesse sentido. Então, tudo isso você precisa levar em consideração para a eleição do medicamento mais adequado para aquele quadro. E em termos de sintomas, não deixe de levar em consideração sintomas psíquicos, sintomas subjetivos. Isso também compõe a dinâmica mórbida. Na verdade, isso é o que maximamente nos interessa, pessoal. Então, esse é o primeiro ponto, é que a gente precisa levar em consideração. O indivíduo ele só é saudável nesse sentido aqui que Hahnemann está trazendo para a gente, se nada desses distúrbios, nenhum desses distúrbios estão presentes. Inclusive distúrbios nessa esfera mais profunda do psiquismo.
É só quando o sujeito se livra 100% desses problemas é que ele pode ser considerado saudável. Claro, pessoal, que isso aqui a gente poderia desenvolver muito mais isso aqui. Eu tenho algumas aulas de apresentação do curso Homeopatia Inspiradora, tanto uma que eu lancei na Black Week do ano passado, quanto a própria videoaula de lançamento do curso Homeopatia Inspiradora. Eu trato sobre esses outros âmbitos que eles podem se desequilibrar na nossa psique, porque quando a gente fala psique, pessoal, a gente está falando de muita coisa. Eu falo sobre isso nos vídeos e aí vocês vão entender que cada faceta da psique, ela apresenta o seu desequilíbrio específico. A homeopatia, ela leva isso em consideração. E mais, a homeopatia leva em conta que, dependendo do seu nível de transcendência ou intranscendência, isso pode ser levado em consideração para determinar o seu nível de equilíbrio, de harmonização também. Então veja quantos elementos subjetivos estão em jogo. Eu gosto muito, para ilustrar, o que nós devemos levar em consideração para avaliar a saúde ou morbidez ali do indivíduo, aquele gráfico de Aristóteles que eu trago nessas duas videoaulas. Eu trago esse gráfico, trago ele de novo também no curso Sagrado Feminino, mas todos aqueles âmbitos que eu apresentei, pessoal, para um ser humano ser considerado saudável, todos aqueles âmbitos, aquelas 4 causas, elas precisam estar em equilíbrio. Causa material, que é o corpo, causa formal, que são as faculdades da psique, a causa eficiente, o meu eu. Quando eu digo eu estou lançando mão de que referência? E qual o estado de saúde dessa referência? Essa referência está eclipsada pela nota de algum outro reino da natureza, conforme nos ensina Shankaran. Para Shankaran, saúde não é exatamente isso, é quando a minha nota humana sobrepuja notas secundárias do reino animal, vegetal, mineral. Minha causa final, tem gente que, maximamente nos nossos tempos, pessoal, tem pessoas que sequer têm uma causa final, sequer estão orientadas para uma causa final. Na verdade, esse, no meu entendimento, é o maior indício do quanto um ser humano está adoecido. Como o Dr. Laí Ribeiro ensina para a gente, é quando ele trata do quadro de Alzheimer, versando sobre a causa metafísica do quadro de Alzheimer. A gente sabe que a pessoa está perdendo não apenas o juízo, mas ela está perdendo a humanidade dela quando a recordação supera a aspiração, ou seja, quando a pessoa abandona esse vetor projetivo, esse porvir, essa abertura à vida, essa esperança. A gente está voltado para alguma coisa. Se a gente for meditar bem, pessoal, então a gente está adoecido no nível mais profundo possível, porque a gente vive na maior parte do tempo reativamente, não ativamente. Eu lançando mão de um projeto de vida específico, eu ajo naquela direção. Não, eu vou reagindo, sem dinheiro, vou fazer isso, ganho dinheiro, faz aquilo, deu fome, vou comer, deu vontade de sair, vou sair. Mas não existe um eixo que traz coerência para essas ações e um eixo voltado para algo específico. Isso é doença. A ausência disso configura doença, para quem não sabia, está sabendo agora. E nota seja feita, pessoal, para o seguinte: não significa que você, criatura, deve ser perfeito. Não é isso, não é esse o ponto. Nós, enquanto a gente está aqui, eu acho que isso é tangível para a maioria das pessoas, nós estamos numa jornada contínua de aprimoramento, mas o problema, pessoal, que configura a doença é como eu observo esses obstáculos. Realmente, eu estou enxergando com distorções, eu estou enxergando a coisa com um sentido de proporção apropriado, com sentido de hierarquia de bens apropriado. Eu estou colocando aquele problema onde realmente ele deveria se situar em termos daquilo que deveria ser prioridade na minha vida. Claro, enquanto a gente está aqui, a gente é suscetível a todos os 7 pecados e as suas ramificações: inveja e desdobramento de inveja, gula e desdobramento de gula, avareza e desdobramento de avareza. Então, tudo isso faz parte da nossa existência, pessoal. O problema é quando isso assume uma dimensão demasiada, ao ponto de eu não conseguir definitivamente me controlar no que diz respeito à gula, por exemplo. Todo mundo sente vontade de comer um pouco a mais, né? A grande maioria, eu sei que há exceções. Todo mundo sente uma vontadezinha. Essa inclinação, nesse ponto administrável, beleza, a gente vai sofrer esse tipo de tentação. Agora, não é normal que isso seja uma cruz a ser carregada na sua vida. Aí sim, quando a coisa chega nesse patamar,
certamente você está precisando de alguma intervenção terapêutica. Então, alguns critérios que a gente deve ter em mente, pessoal, porque hoje em dia, maximamente, nós estamos muito suscetíveis à relativização. Parece que não há nenhum tipo de norma moral. Ah, não, moral, isso aí é uma construção limitadora, Letícia, cada um faz o que quer. Ah, não, a dor do fulano é a dor do fulano, a minha dor é a minha dor, ambas devem ser respeitadas da mesma forma. Será que não deve haver pesos e medidas? Será que cada um deve ser a medida da sua realidade? Será que essa concepção de mundo ela é sustentável? Será que ela está correta? Será que não há nenhum parâmetro estável segundo o qual nós possamos nos nortear? Será que não há nenhum parâmetro que deveria nos servir de critério de bem-estar, tanto social quanto em vários níveis, que a partir do momento que eu me alinho com ele, de fato eu não chego próximo do que seria um nível de humanidade mais pleno, no sentido estrito aqui do termo? Então vale a pena questionar isso nos dias de hoje, pessoal, porque nós estamos sempre flertando com o subjetivismo, e o subjetivismo ele vai puxando o relativismo puxa niilismo, e daqui a pouco ninguém se entende, daqui a pouco tudo pode ser e não ser. Então, muito cuidado com isso. A gente poderia falar mais sobre essa questão, mas também não é o foco. Em outro momento a gente vai falar sobre isso. No curso Homeopatia Inspiradora eu já trato ostensivamente sobre esse assunto. Então, quem quer viajar na maionese com essas questões, seja meu aluno do curso, que aí vocês vão ter isso aí de bandeja, em abundância. E mais, pessoal, seguindo. Também não se pode observar nada de curativo nos medicamentos, além de sua capacidade de produzir sintomas mórbidos nos homens sãos ou removê-los dos doentes. Ele está explicando por que a homeopatia cura, pessoal, porque pelo seguinte, se você administra uma homeopatia numa pessoa saudável, né, relativamente saudável, que existem cada vez menos pessoas assim hoje em dia. Então, se você administra homeopatias um sujeito ali relativamente saudável, ele vai começar a manifestar alguns problemas. Aí é aquela historinha que eu já enfatizei para vocês algumas vezes. O supervisor daquela experimentação vai registrar tudo que aquela pessoa sã, relativamente sã, que utilizou o medicamento, tudo que aquela pessoa sentiu de perrengue, de desconfortável, em todas as esferas, esfera física e psíquica também. O responsável pela experimentação vai registrar tudo isso, e isso vai dar origem àquilo que a gente chama de matéria médica do medicamento que está sendo testado. Eu quero saber o que a homeopatia da baunilha cura. Então, o que eu faço? Vou reunir um monte de gente ali saudável, vou administrar a versão homeopatizada da baunilha a essas pessoas, vou anotar tudo de desconfortável que elas apresentaram, pronto. Agora, quando eu me deparar com uma pessoa que apresenta realmente aqueles sintomas, um paciente, um cliente, como queira, quando eu me deparo com uma pessoa que tem sintomas parecidos com aqueles que fazem parte da matéria médica da baunilha, eu sei o que indicar. Eu sei que aquela homeopatia da baunilha provavelmente vai curar aquele indivíduo, curar no sentido mais amplo e profundo possível do termo. Então, é essa lógica que está sendo passada para a gente até agora, nenhuma novidade, mas a gente poderia explorar nuances do que está escrito aqui. Assim, concluímos que os medicamentos só podem adquirir caráter de remédios e só podem extinguir as doenças excitando certos efeitos e sintomas, isto é, produzindo um estado mórbido artificial que remove e anula os sintomas da doença natural que se quer curar. Basicamente o que eu acabei de falar, pessoal, e aqui está resumida a teoria da substituição mórbida. Então, aquilo que eu sempre trago a vocês, quando eu estou doente, eu tenho, vamos usar o exemplo aqui do fenômeno da ondulatória, que didática, a gente não sabe se é assim que acontece, pessoal. A gente não tem certeza se é exatamente essa dinâmica aqui da ondulatória. Eu só estou utilizando a título didático. Então, eu quando adoeço, eu ali que tenho diarreia com frequência, emagreço por consequência disso, eu que tenho enxaqueca e que tenho uma depressão ali com ideação suicida associada, então eu tenho um certo padrão frequencial, por assim dizer. A minha doença ela tem esse padrão ondulatório aqui. E se eu estou doente, pessoal, é porque a minha reatividade
ela não está dando conta do recado. A gente poderia tomar reatividade como sinônimo de imunidade, por assim dizer. Ela não está conseguindo sobrepujar a doença, ela está aqui, ó, abaixo. Então o que Hahnemann está ensinando aqui para a gente, pessoal? Já falei sobre isso muitas vezes com vocês. Hahnemann está dizendo que algo que se proponha a curar isso aqui, só vai curar isso aqui de verdade se operar da seguinte forma. A gente vai ter de lançar mão de um medicamento que consiga reproduzir essa frequência, só que num nível mais forte que essa frequência aqui representada por essas ondinhas. Então, veja bem, se eu recebo o medicamento homeopático na, entre aspas, potência correta, qual que é a potência correta? O suficiente para sobrepujar aqui esse padrão, olha só o que vai acontecer. E eu identifiquei ali o meu simínimo, Letícia, aquele medicamento que a minha alma geme, ele abarca todos os sintomas que eu estou sentindo. Pronto, tomei. O que vai acontecer? Essa reatividade, pessoal, ela não vai aguentar ver isso. Nossa, agora tem um padrão mais forte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha atividade para dar conta de sobrepujar essa frequência nova que apareceu aqui. Pronto, no afã de sobrepujar esse transtorno que é idêntico ao anterior, similar ao anterior, porém mais forte, olha só, eu sobrepujei a frequência da doença natural. Vocês compreendem? Então eu chamo a minha reatividade, ou a convido gentilmente, de preferência, a reagir para vencer esse mal aqui. Então é basicamente essa dinâmica com que a gente já está amplamente familiarizado, basicamente sobre isso que Hahnemann está falando aqui, pessoal. Mas veja bem, por outro lado, para que seja curada, eita, olha o termo aqui, olha o termo coringa desse parágrafo. Por outro lado, não é a primeira vez que Hahnemann fala sobre isso, pessoal, mas vamos lá. Por outro lado, para que seja curada a totalidade sintomática, deve-se buscar um medicamento que, segundo o demonstrado pela experiência, experimentação aqui, tenha destruído as doenças de modo mais rápido, curto e duradouro. Agora, veja bem, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês. Só um acréscimo que eu também acho que ele vai ser redundante, mas de todo modo, principalmente nos nossos tempos, que a gente utiliza a homeopatia do jeito que a gente quer, sem levar em consideração o que está escrito aqui na nossa Bíblia, que é o Organon, e aí de repente o caldo entorna e a gente tem um prejuízo, e aí a homeopatia acaba sendo vilanizada injustamente, mas não foi culpa dela, e sim do mau emprego dela, principalmente por causa de práticas que adulteram esses princípios. Eu preciso chamar a atenção de vocês para o porquê de eu, Letícia, não concordar. Isso não é questão de opinião, pessoal. O cara está falando isso aqui para a gente, como é que se usa a homeopatia direito, como ela deve ser operada, segundo que critérios, segundo que normas. As normas existem, estão aqui registradas. Por isso, agora eu acredito que a partir daqui vocês já puderam novamente concluir porque da minha ressalva com essas práticas antes de operações. Ah, tem um surto de uma doença aí, Letícia, e aí eu não quero pegar, posso tomar uma homeopatia? Não. Por quê? Porque você não tem ondinha nenhuma, criatura. Antes de uma operação, você tem alguma ondinha? Não, você não tem. Você tem hemorragia antes da cirurgia? Você está sentindo dor por causa dos cortes antes da cirurgia? Então, pessoal, isso é uma loucura. Graças a Deus que Vitoucas já falou muito sobre isso, a prática do uso de arnica antes dos processos operatórios. Pessoal, antes você não tem quadro arnica, você não tem quadro mórbido antes. Você vai ter depois, a pessoa vai sentir dor, às vezes, dependendo da intervenção, ela vai passar por uma hemorragia. Aí sim, mas antes, a não ser que antes você queira tratar uma condição mórbida que está ali, por exemplo, muito medo. Nossa, Letícia, a pessoa está ali, a criança morrendo de medo do dentista, ela não aguenta ouvir aquele barulhinho. Bom, é um quadro que chama como possibilidade calcária carbônica, mas veja, existe um desequilíbrio prévio antes da intervenção cirúrgica. Aí sim, vocês entendem, pessoal, porque da minha ressalva? O surto, tá? Todo mundo pegando gripe, mas eu ainda não tenho nenhum padrão. Portanto, você pode, pessoal, se você tiver muita
dor na consciência em relação, às vezes você se preocupa com a sua família, é um surto que, como foi, né, o caso do próprio Covid, causa uma certa preocupação, é aquilo que os homeopatas foram fazendo à medida que a pandemia foi avançando. Os casos acompanhados foram aumentando e aí a gente começou a compor aquilo que a gente conhece como gênio epidêmico. Então, a partir do momento que a gente vai avaliando vários casos, a gente já tem uma noção de qual é a homeopatia coringa daquele gênio epidêmico. Então, a gente pode trabalhar com casos que já foram diagnosticados e tomar aquelas modalidades para a gente estudar, repertorizar e chegar até um medicamento que muito provavelmente vai dar certo, no nosso caso, caso a gente desenvolva comorbidade. Pode ser que ela nem aconteça, inclusive. Então agora vocês entendem por que, mais uma vez, da minha ressalva com intervenções quando a pessoa não tem semelhança, pessoal, porque a homeopatia, Hahnemann está falando aqui, se baseia na lei dos semelhantes. Se não há semelhança, não há homeopatia. Há experimentação em corpo são. Fechando, pessoal, essa última parte do parágrafo pode ser trazer algumas dificuldades aqui para alguns colegas, pode ser alvo de várias interpretações ambíguas, então eu acho interessante a gente falar sobre essa parte final. Diz assim: o medicamento devolve o estado de saúde por sua maior tendência de produzir sintomas artificiais semelhantes, igual a gente falou aqui, ou opostos. Aí, eita, Letícia, mas está falando que pode ser lei dos semelhantes ou lei dos opostos. Essa técnica, pessoal, esse expediente que está por trás dessas terapêuticas, que tem como objetivo trabalhar na contramão da homeopatia, através da lei dos opostos, esse tipo de estratégia recebe o nome de antipática, ou também tem um nome mais feio, enantiopática. Técnica antipática e enantiopática são exatamente a mesma coisa. Por que Hahnemann não encoraja esse tipo de prática, pessoal? Pelo seguinte, porque se vocês... Hahnemann traz vários exemplos desse aqui no Organon, mas no dia a dia a gente pode elencar algumas outras possibilidades, algumas outras ocorrências que corroboram o efeito rebote. O efeito rebote, pessoal, é conhecido, é perceptível para a pessoa menos sensível do universo. Qualquer pessoa com o mínimo de atenção consegue perceber isso. É aquilo, você está com prisão de ventre, fica usando o laxativo para você ver o que acontece. O laxativo, ele seria, só levando em consideração a prisão de ventre, pessoal, vamos supor que seja o único problema da pessoa, que nunca é, né? No fim das contas, isso aqui tem uma réplica subjetiva, isso aqui brota de uma desordem mais profunda, mas não é o caso. Vamos supor que a gente está analisando só isso, isoladamente, só a prisão de ventre. Então veja bem, quando eu utilizo um laxante, eu estou utilizando uma substância que provoca diarreia, ou seja, ela está agindo na contramão. Só que o que Hahnemann mostra pra gente, pessoal, é que todas as substâncias com que eu tenho contato em doses ponderáveis, elas geram aquilo que a gente chama de efeito secundário. O efeito secundário, outro nome dele seria o próprio efeito rebote. E ele traz alguns exemplos. Um clássico aqui, que consta no próprio Organon, é aquele de você colocar a mão ali no congelador, ficar com ela ali em contato com o gelo por um certo tempo, com a placa congelada, com uma plaquinha congelada que está lá dentro, alguns blocos de gelo. Aí quando você tira a mão, qual que é o rebote que você vai oferir? Bom, se a ação primária, ou seja, aquilo que eu senti no primeiro momento foi um resfriamento significativo, o rebote vai ser um aquecimento. Isso é perceptível, pessoal. Faça um teste com um banho também, é uma excelente forma de vocês colocarem isso aqui à prova. É claro que isso, quando a gente está falando de algo tátil, pessoal, isso aqui, eu não acho que isso aqui seja um expediente tão confiável assim, porque tem pessoas que têm algumas desordens neurológicas, tem pessoas que sentem estímulos de uma maneira relativamente adulterada, então isso aqui vai ser melhor perceptível uma pessoa mais normal possível. Então ela consegue notar que o rebote, ele está ali presente, ele é detectável, é algo palpável para a gente. Mas isso é muito comum, inclusive, pessoal, até no caso de fitoterapia também, vocês têm que tomar um certo cuidado com isso, é por isso que a abordagem, eu estou falando que são todos os fitoterápicos, seguem esse princípio, pessoal, pelo amor de Deus. Eu só estou criticando aqui, não é eu, na verdade, que Hahnemann, eu acho que ele fala dos maus efeitos da enantiopatia aqui no Organon, pelo menos umas 10 vezes.
lançando luz sobre o efeito de agravamento em função do rebote no decorrer do tempo, se eu mantenho essa estratégia da lei dos opostos. Principalmente, pessoal, pelo seguinte, isso eu quero que fique na cabeça de vocês. Além, né, dessa questão do rebote, ou seja, a coisa ela desaparece por um tempo, depois ela vem com força. Se eu fico tomando analgésico à base de morfina demais também, daqui a pouco eu sou aquela pessoa que vai sentir dores insuportáveis. Então, além do malefício do rebote, nós temos outro problema também, porque quando eu lanço mão desse tipo de estratégia, geralmente eu estou levando em consideração só um sintoma. Geralmente eu só quero resolver de novo. Vamos pegar lá a pessoa com prisão de ventre. Geralmente eu só quero resolver aquilo. Eu não estou levando em consideração que a prisão de ventre ela é uma consequência de um padrão mórbido psíquico, de um padrão, talvez uma visão de mundo distorcida. Está tudo errado na subjetividade da pessoa. Pessoal, de tanto que está errado, aquilo acaba sendo psicossomatizado na entidade clínica dela através de prisão de ventre. Sem falar que é muito pouco provável, pessoal, que a pessoa só tenha esse problema. Geralmente, um diagnóstico ele é acompanhado de várias, como a gente diz muito até a medicina convencional usa muito esse termo, concomitâncias, que são aqueles sintomas satélite. São aqueles quadros que eles não incomodam tanto quanto a prisão de ventre. A pessoa meio que já acostumou com aquilo ali, já convive normalmente com aquela situação sem grandes problemas. Mas aquilo incomoda. Às vezes a pessoa nem toca no assunto, ela acha que é normal. Então, por isso que Hahnemann fala aqui que a gente deve levar em consideração os sinais, inclusive na fisicalidade, que são aquelas desordens mais sutis com que a pessoa já aprendeu a conviver. Então, às vezes o raciocínio dela não é bom, ela nem se dá conta disso. Às vezes a atenção não é boa e ela nem se dá conta disso. É a gente que percebe ali que tem alguma coisa errada. Então, essas sutilezas, elas fazem parte da desordem mais ampla que a gente está avaliando. Mas quando a pessoa ela foca num sintoma, pessoal, ela vai eleger um remédio que trabalha aí através da lei dos opostos. Eu não vou colocar, pessoal, a alopatia aqui, porque a alopatia ela não age. Você vê, pessoal, é algo tão... Eu não estou apedrejando, é igual eu falo sempre, pessoal, a alopatia, graças a Deus que existe, já salvou muitas vidas e continua salvando, mas eu combato a indicação indiscriminada de remédios, primeiro, sem enfoque na necessidade do doente corrigir hábitos muito simples. Às vezes, ao invés de tomar uma estatina, era só corrigir a alimentação, pronto, nem precisava tomar aquilo. Não precisava tomar um glifage da vida. Às vezes, ela, de novo, né, só corrigir a alimentação, pronto, ela saía daquela seara do pré-diabetes ou do diabetes propriamente dito. Então, eu só combato, pessoal, essa hegemonia que a medicina convencional assumiu em se tratando de como se tivesse todas as respostas para aquilo que nos está causando sofrimento. É só essa questão. Agora, que ela tem o lugar dela, devemos reconhecer que tem. Mas no caso dos remédios alopáticos, pessoal, eles não obedecem nenhuma dessas leis, claro. Não obedece nem lei de semelhantes e nem a essa lei aqui dos opostos, no caso, que na verdade quando a gente toma um analgésico, a gente está tomando uma substância que ela não tem, pessoal, geralmente nada a ver com o nosso quadro. Por acaso resolve a dor, mas assim, é um tiro para tudo quanto é lado. Vamos ver aqui o que acontece. Aqui tem probabilidade de dar conta da dor, mas causa um estrago generalizado. E por acaso resolve aquele problema ali. Tanto é fato que por isso mesmo na bula a gente tem aquilo chamado efeitos colaterais, que eu chamo de estrago colateral. Você não toma focando naquilo, mas você acaba oferindo aquilo também. Às vezes você tem uma constituição mais forte, nada acontece, mas você está sendo provocado naquele sentido. Isso é importante deixar claro. Mas enfim, pessoal, quando a gente lança a mão dessa estratégia, da lei dos opostos, contrário aqui do que eu desenhei, normalmente a gente foca num sintoma, prisão de ventre. Ok, então vou ver uma erva aqui que cause diarreia na pessoa, que cause uma soltura intestinal braba aqui. Ou seja, eu estou levando em conta aquilo. Aí quando, pessoal, olha que interessante isso, quando há o rebote, ou seja, o rebote aqui seria a prisão de ventre, pior ainda, não é só, porque olha aqui, vamos supor que esse esquema bem simplório de ondinhas que eu coloquei para vocês aqui, a prisão de ventre esteja aqui. Essa notinha vibracional aqui representa a prisão de ventre. Se isso aqui piorar, pessoal, isso está aqui no organon, inclusive. Isso aqui leva todas essas ondinhas juntas. Então não é só uma parte do problema que piora.
é o problema global. Vocês estão entendendo por que essa estratégia é tão perniciosa? Porque quando você... É aquilo que eu já falei também, pessoal, nos aulões, principalmente de depressão, eu lembro que eu falei sobre isso. Um problema, ele nunca está restrito a uma determinada área. Ele é um reflexo de outras questões que às vezes estão em zonas mais profundas ou às vezes até mais na superfície, mas os problemas que a gente vivencia em qualquer instância aqui do nosso ser, eles têm uma certa interligação, eles fazem parte de uma dinâmica complexa exatamente por essa comunicação recíproca, obviamente, né? Toda comunicação vai ser recíproca, por essa interligação entre eles. Então, quando eu mexo, vamos colocar dessa forma, em um sintoma, nem que seja em termos de intensidade, eu não sei exatamente o que eu vou causar. Desordem com certeza, mas como essa desordem vai se repercutir nas outras instâncias, nos outros tentáculos desse polvo, que é a doença? O que vai acontecer? Não sabemos, mas a gente sabe que vai desorganizar, a gente sabe que vai piorar. Piorar como? Não sabemos, é uma roleta russa. Como é que o corpo vai piorar? Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, dependendo do que está por trás dela, o corpo tem que lançar a mão de uma série de mecanismos compensatórios para impedir, de repente, um AVC. O que seu corpo vai ter que fazer para impedir um AVC? Não sabemos. Então, por isso mesmo, pessoal, essa estratégia paliativa, às vezes para dar um fôlego para a pessoa, está valendo. Agora, o problema é a cronificação disso, é o longo prazo. Aí, pessoal, voltando aqui ao parágrafo, só para que não haja nenhum problema aqui de interpretação. Hahnemann, de novo, replicando as palavras que ele emprega nesse final, aqui nesse trecho final do parágrafo. Ele diz: o medicamento devolve o estado de saúde por sua maior tendência de produzir sintomas artificiais semelhantes ou opostos, ou seja, quando ele está falando sobre esse assunto aqui no final do parágrafo, pessoal, ele já está falando de medicamentos homeopáticos, especificamente, que agem na nossa esfera, entre aspas, energética, na nossa força vital, como queira alguns mais conservadores, né? Só para não utilizar um termo, pode soar místico ou supersticioso para alguns. Então, veja bem, se a gente está falando de um medicamento que provoca um padrão oposto, vamos supor, onde tem ondinha aqui, a gente coloca um vale. Onde tem vale, a gente coloca onda, né? Então ficaria algo mais ou menos assim. Seria a contraparte disso aqui, um retrato contrário. Esse medicamento aqui que produz um cenário, uma imagem patogenética oposta a essa, ele pode ser um bom medicamento para quem? Para quem tem esse perfil aqui. Então é oposto. O que Hahnemann está deixando claro aqui é que é oposto em relação a algum padrão, mas ainda na sua versão homeopatizada. Esse aqui, que é um retrato contrário desse aqui, vai ajudar? Vai ajudar alguém, certamente, mas alguém que tenha compatibilidade agora com esse novo quadro. Então, eu acredito que ele tem usado aqui alguma imagem patogenética como referência. Então, se eu tiver um quadro semelhante a essa minha referência, vai curar. E se eu tiver uma imagem contrária, vai curar alguém que esteja compatível com essa imagem contrária. Ok, pessoal? Não é que ele está incentivando a enantiopatia aqui, até porque ele mete o pau nessa vertente, como eu falei, né? No mínimo 10 parágrafos no Organon inteiro, sem falar de alfinetadas indiretas que ele vai dando em alguns dos outros parágrafos aqui. Enfim, pessoal, agora para a gente finalizar, mas definitivamente é o ponto alto da aula, eu queria falar com vocês acerca do que é totalidade sintomática, isso que Hahnemann nos sugere a ser tomado como o centro da nossa investigação homeopática, o que deve ser identificado para que a gente livre o doente de uma vez por todas da fonte ali maior do seu sofrimento. Olha aqui, pessoal, agora vocês vão entender por que essa aula eu chamei de eclética, vai ser uma aula caótica, porque olha só, de quebra a gente vai aproveitar aqui a oportunidade dessa aula que teve aí como alicerce temático um parágrafo do Organon. Agora vocês viram, né, que houve aqui a menção à tal da totalidade sintomática, e para explicar para vocês o que é a bendita totalidade sintomática, eu já vou puxar o gancho para análise de uma personalidade homeopática, mas a gente vai conduzi-la de uma forma diferente, só para que vocês tenham um parâmetro concreto, pessoal. Com exemplos, claramente a gente aprende muito melhor. Então, pessoal, o que é isso que se chama de totalidade sintomática? Vai ficar bem claro com esse exemplo que eu vou trazer para vocês. Eu vou pegar como exemplo, exemplo ilustrativo aqui,
uma personalidade que já me pediram para falar sobre ela no canal, então vai ser um ensejo aqui para a gente tratar sobre as características centrais dela e essenciais, que são as que mais importam, chamada Theia sinensis, ou Camélia sinensis, como queira. Deixa eu ver se estão enxergando mais para baixo. Theia sinensis. Pessoal, isso aqui é o chá verde, chá da Índia, chá branco. Tem gente que chama chá preto também, mas eu achei um pouco esquisito. Isso aqui é o chá verde, pessoal, versão homeopatizada do chá verde. Letícia, eu quero saber se Theia sinensis corresponderia à totalidade sintomática do caso que eu estou acompanhando. Vamos ver se é o caso? Para que a gente chegue a essa conclusão, o que a gente precisa identificar? Qual é aquela crença central do indivíduo que justifica todos os demais condicionamentos, todos os demais comportamentos desequilibrados, todos os sintomas clínicos que aquele doente apresenta. Então, é aquela crença, pessoal, que ela responde, ela traz ali todos os porquês de várias desordens secundárias. Vocês vão entender mais a fundo. Veja bem, qual que é a crença central de Theia sinensis? Como é que eu sei que é um medicamento com potencial de abarcar a totalidade sintomática do caso? A crença é a seguinte, pessoal, não vou escrever tudo aqui, porque não vai caber e eu tenho que encher demais esse quadro aqui hoje. Hoje ele vai ficar 100% cheio, provavelmente. Então, o que a gente tem aqui como crença central no caso de Theia sinensis? Devo controlar os meus impulsos, devo controlar minhas emoções, ou seja, eu devo me controlar em todos os aspectos para agradar minha mãe. Isso, ou seja, pessoal, o que a gente pode concluir a partir dessa crença? Vou colocar aqui um resumo. Devo me controlar. Não vou colocar o porquê, pessoal, que às vezes a própria pessoa nem lembra mais porque que ela acha que ela tem que se controlar. Mas esse é o núcleo, definitivamente. Devo me controlar. Lembra muito os bromáton também. A gente pode pensar em cálium, bromáton, todos os bromáton de uma forma geral que tem uma relação muito de desconfiança com as suas paixões. Não, é melhor aprender esse negócio, já que eu não sei lidar com isso, então não vou nem deixar sair. É esse o caso, pessoal, por quê? Porque se a gente analisa a biografia do sujeito Theia, que tem como Theia aquela homeopatia capaz de curar a sua totalidade sintomática, a gente vai encontrar alguém cuja mãe provavelmente foi extremamente violenta, mas é uma mãe que ela apresentou um comportamento violento subitamente. Então, de repente, estava ali rindo com a criança, que agora é um sujeito adulto que precisa desse medicamento, estava ali brincando como se nada fosse, de repente ela deu um grito, de repente ela deu um tapa na criança, de repente ela espancou a criança. Então, isso a chocou, a tal modo, de tal maneira, que ela começou a desconfiar do seu próprio comportamento. Não, tem alguma coisa que eu fiz que desencadeou aquela violência na minha mãe. Eu não sei o que é, então, por via das dúvidas, eu vou me conter 100%. Eu vou apresentar um comportamento mais contido e rígido que eu puder, porque é garantia de que as coisas vão dar certo. Eu não sei por que ela ficou daquele jeito, mas provavelmente eu fiz alguma coisa muito grave. Eu devo ter feito alguma coisa que a chateou muito. Eu devo ter pisado na bola de uma maneira significativa. Então, eu não posso confiar em mim. Eu não sei o que eu fiz, mas alguma coisa errada eu fiz. Não sei o que foi, mas eu fiz. Então, veja, pessoal. O sujeito, ele começa, a partir dessa experiência, a desconfiar de tudo que sai da sua subjetividade. Emoções positivas e negativas, mas no caso de Theia, existe uma relação muito mais dissidente com a raiva. Todo mundo já sabe onde é que isso vai dar. Raiva. Raiva contida. Alimenta aquela dinâmica da panela de pressão. Então o sujeito ele sempre acha que se ele explodir, ele não vai dar conta de segurar, ele vai matar a pessoa. Só que no caso de Theia, pessoal, como é uma dilenídeo, você não precisa saber disso agora não, tá joia, pessoal? A gente vai falar mais sobre superclasses e subclasses, esses temas estão em alta por ocasião do lançamento do novo livro de Shankara, onde ele versa sobre esse assunto. A gente ainda vai falar sobre esse assunto badaladíssimo, que ajuda demais a nossa prática clínica, mas tenham em mente que
Nessa subclasse, onde TEA está situado, existe ainda há aqui uma necessidade de garantir que essa dinâmica mãe e filho ela funcione. Então, a criança TEA, muito do que ela faz é para ter o amor da mãe. O sujeito já adulto, ele ainda age como se ele precisasse da aprovação da mãe, como se ele não tivesse recebido esse amor. Ele entende que para receber esse amor, ele tem que se controlar o máximo possível. Mas é claro, pessoal, se eu não recebi esse afeto e ainda por cima, se eu entendi que os meus impulsos, eles não podem sair de jeito nenhum, diante de qualquer provocação, é melhor sair de perto porque eu não posso confiar em mim. Imagina como é que será uma mãe TEA. Aí vocês já entendem algumas rubricas, como por exemplo, vontade de matar os próprios filhos. Essa rubrica é tipicamente atribuída a esse medicamento. Eu escolhi falar sobre ele também, pessoal, porque essa situação ela é muito delicada e às vezes a pessoa que tem esse problema, ela não busca ajuda, que é uma espécie de tabu, muitos estereótipos, muito até preconceito em cima de uma mulher que faz uma declaração dessa. Então, é claro que isso soa como algo abominável. Então, a pessoa às vezes tem muita vergonha de falar que esse tipo de impulso passa pela cabeça dela. Mas veja, por que essa raiva o sujeito TEA sente que ele vai direcionar para a sua prole? Porque, veja, ele já está carente de amor. Como é que ele vai direcionar afeto para um outro ente que depende, inclusive, do seu suporte, do seu aporte, na verdade, afetivo? Ele não recebeu. Como é que ele vai doar aquilo que ele não recebeu? E o pior, é um serzinho que fica demandando aquilo o tempo todo. Então, por isso mesmo, pelo fato dele estar me demandando algo que já é escasso para mim, que eu nem aprendi a absorver, seja lá onde for, a minha mãe não me deu isso, mas não sei absorver de outro lugar. Então, é claro que toda a minha indignação vai ser direcionada para aquele ser. Então, veja, é esse padrão core, aqui o padrão âmago central de TEA sinensis. Agora veja bem, quando vocês se deparam com um caso assim, olha o que vocês costumam fazer, pessoal, que aí vocês vão entender a comparação aqui, as distinções via contraste entre homeopatia clássica e contemporânea. Olha o que vocês fazem. Letícia, me indica um medicamento para uma pessoa que melhora a beira-mar. Vamos colocar aqui, como Schouten costuma fazer, né? Melhora a beira-mar. Porque TEA melhora a beira-mar. Aí, você joga isso aqui na repertorização, explorando alguns detalhes. Como número 1 da repertorização, sabe o que vai sair lá? Medorrino. Só que o âmago de sofrimento de medorrino não tem nada a ver com esse aqui, pessoal. Então, dito de outro modo, quando você elege medorrino por causa disso aqui, que é consequência desse padrão, o mar, para a maioria das pessoas carentes de maternidade, ele tem um impacto significativamente favorável. É essa leitura que a gente pode empreender. Então, como isso aqui nesse caso tem íntima relação com esse núcleo aqui, é isso que melhora esse sintoma, pessoal, no sentido que, Letícia, mas qual que é o problema disso? O problema é a pessoa depender do mar para ficar bem, é esse o problema. Então, veja bem, quando você indica medorrino, você não chegou a medorrino pelos motivos de medorrino, você chegou a medorrino por um efeito secundário ali de medorrino, que não é exatamente o cerne de sofrimento dele. Ou seja, o que a gente pode esperar disso? A pessoa vai melhorar disso, mas ela não vai melhorar do padrão central, provavelmente. No lugar disso, vai vir outro problema. Muito provavelmente igual a hidra, né? A gente corta a cabeça, beleza, temos a impressão de melhora, daqui a pouco surge outras 2, 3 aqui. Ou ainda, pelo que eu conheço vocês podem buscar por um medicamento que seria até o adequado, se essa motivação estivesse presente. Vocês vão pedir um medicamento para tratar a pessoa que desmaia, mais risos incontroláveis, com delírio. Aí vocês vão lá no grupo e me pedem medicamento para tratar isso aqui. Mas o que está por trás disso? Aí você vai e joga na repertorização, modaliza só essa parte muito restrita de uma dinâmica mórbida mais complexa, aí sai na repertorização com milhares de pontos mochos, talvez. Sai mochos lá. Só que mochos vai tratar isso aqui de forma definitiva,
Se isso aqui corresponde ao núcleo de moxos. Essa pessoa tem esses problemas pelos motivos de moxos? Não, é pelos motivos de teia. Então, quando você usa moxos para tratar isso aqui nessa pessoa que é teia, o que você pode esperar? Uma ação bem pontual, pessoal, nesse aspecto no máximo. E mais, de forma temporária, porque daqui a pouco isso tanto pode voltar, porque a raiz está intacta ainda. A raiz está aqui. Então, tanto isso pode voltar quanto ser substituído por outra coisa. Pessoal, é igual aquilo que eu comentei com vocês. A gente fecha uma portinha ali de desequilíbrio do corpo, a gente tenta tampar aquilo ali, o sol com a peneira, a gente tem a impressão que resolveu o problema, mas a raiz está intacta, aquilo pode mudar de lugar, a gente nunca sabe para onde vai a coisa. Mas como o cerne está vivo, a gente pode aguardar outras ramificações, ou uma recaída, ou ramificações que a gente não sabe quais serão. Aí vocês também podem me pedir sugestões de medicamentos para tratar a letargia diurna, só que com vigilância à noite. Vigilância à noite. Aí você vai e joga isso aqui lá no repertório, você é homeopata clássico. Vai sair com milhares de pontos, talvez laqueses. Aí sai laqueses lá. Oh, Letícia, é laquese, porque ainda por cima é nervosa, não consegue segurar a raiva. Tá, mas você explorou o que está por trás dessa raiva? Você explorou um pouco mais o porquê de determinados comportamentos? Você explorou o que tira essa pessoa do eixo? E principalmente o que justifica esse desequilíbrio todo? O que a pessoa faz quando ela está no contexto de desequilíbrio? Você explorou as reações dela? Ah, não, Letícia, mas teve a pontuação mais alta. Pessoal, sabe o que é o medicamento que na repertorização tem pontuação mais alta? É um medicamento que nas experimentações, aquilo ali sempre aparece, entendeu? Quando a laquese é experimentada, isso aqui sempre tem. Sempre os experimentadores demonstram isso aqui. Aquela letargia durante o dia, a pessoa desperta à noite. A maioria dos ofídeos, inclusive, tem isso aqui. Então, pontuação, pessoal, não é algo tão digno de nota assim. Compreendem? Então veja, esse problema, de novo, igual eu falei no caso dos outros aqui, só vai ser tratado em definitivo se a pessoa, as problemáticas nucleares dela forem convergentes com laqueses. Mas a gente viu que o sujeito é teia, o sujeito tem isso aqui pelas motivações de teia. Inclusive, por que ele é tão ativo assim à noite? Porque ele sente que à noite, que a guarda baixa, porque ele está com sono, provavelmente essa monstruosidade que ele está enjaulando ali vai sair. Provavelmente aquela monstruosidade, quando ele baixar a guarda e começar a dormir, aquilo vai sair. Então precisa ficar alerta. Inclusive, piora à noite, durante o sono, com terror noturno. Aí você fica muito preso no terror noturno, você fica muito preso ao quanto a pessoa está com medo de dormir. Toda a sua entrevista se embasa nisso, nessa fatia ínfima do problema. E aí você chega à conclusão de que estramônio é o mais adequado. Ah, Letícia, estramônio ficou com também, né, milhares de pontos aqui. Aí você escolhe estramônio para tratar isso aqui, vai tratar talvez por um certo tempo. Mas como a raiz do problema está intacta, vai aparecer de novo, ou com outras ramificações, com outras facetas. Estramônio trata esse padrão se esse padrão também for coerente, for uma ramificação do cerne do sofrimento de estramônio. Se isso não é uma ramificação de estramônio, do núcleo de estramônio, estramônio vai tratar de maneira paliativa. Ou seja, pessoal, a essa altura, talvez o homeopata, o estudante mais atento, já chegou à conclusão que é possível alopatizar a homeopatia. Se eu fatio, secciono demais o caso, sem explorar o pano de fundo concreto aqui do sofrimento. É por isso, pessoal, que a repertorização, ela pode ser, às vezes, uma coletânea de sintomas. Meramente uma coletânea, mas sem um eixo que dê coerência àqueles sintomas todos. Ah, disparadamente esse medicamento ficou como número 1. Mas aquele medicamento, você consegue contar a história daquele indivíduo que você tem diante de si a partir do sofrimento daquela personalidade que constou como número 1?
Pessoal, antes de conhecer Schouten, eu analisava sulfo, aquele monte de... Porque foi um medicamento muito experimentado, muito empregado, então a gente tinha aquela profusão de materiais sobre sulfo. Ah, é um mendigo maltrapilho que anda rua fora, e aquele mendigo gente boa, aquele mendigo paz e amor, filósofo que não gosta de tomar banho, que tem erupções fétidas. Gente, é sério, com essa descrição, você consegue ver quem é sulfo? Você consegue aprender a alma do sofrimento dessa pessoa? Ou você está me trazendo um conjunto solto de características? Foi essa crítica, que inclusive foi documentada, que Hahnemann direcionou a Bennigsen, quando ele trouxe ao mestre ali um aglomerado de sintomas que ele conseguiu coletar de um caso. Hahnemann olhou para aquilo ali, na época ele estava estruturando o raciocínio que serviria de base para doenças crônicas. Já tinha passado a primeira edição de doenças crônicas, então muito do olhar dele, de Hahnemann, já pairava sobre esse pano de fundo de sofrimento, que ele identificou em grande medida como sendo os miasmas. Mas aí ele lançou essa crítica, que é a crítica que eu direciono para a maior parte dos homeopatas clássicos. Vocês têm um bolo de sintomas, mas é a história do paciente. E o que está unindo um sintoma no outro? Por que exatamente de tanto caos? O que está explicando tudo isso? Qual é o elemento pessoal dessa matéria médica? Qual que é aquele traço que sempre acompanha cada queixa? Que é aquele elemento coadunador onipresente no caso? O homeopata estritamente clássico, ele não tem essa resposta. Ele tem, igual o Bennigsen trouxe ali para Hahnemann, um bolo de sintomas, mas sem o eixo coadunador, sem o eixo que traga coerência ao sofrimento daquela personalidade. Olha, se eu já estou aqui, ó, atenta ao núcleo do sofrimento, olha o que eu consigo deduzir. Bom, essa pessoa aqui, se ela está contendo tanta essa violência interna, ela não vai pegar um objeto que tem o potencial de lesionar terceiros. Ela não vai pegar a faca, provavelmente. Tá aqui. Não, vou colocar um não a facas. Não pega. Mas olha aqui, pessoal, eu cheguei a essa conclusão. Eu nem vi matéria médica completa dessa personalidade. Isso aqui, eu cheguei até isso aqui como? Dedução pura. Se uma pessoa está se contendo nesse nível, ao ponto de desconfiar dos próprios impulsos, obviamente que ela vai evitar objetos cortantes, qualquer tipo de arma, qualquer arma potencialmente fatal a terceiros, que é o caso da faca. Agora, se você analisa só isso, o que você vai pensar? Ah, alumínio tem medo de faca, alumínio não pega objeto cortante porque tem medo também de fazer mal a terceiros. Sim, mas criatura, por que tem medo? Por quê? Por quê? Você não pode se contentar com isso apenas. Por que você desconfia tanto de si assim? Essa seria uma pergunta que levaria o caso para outro nível. Às vezes vocês não fazem isso, aí fica aqui nessa rasura danada. Aí você chega à conclusão que alumínio é o mais adequado, só que é aquilo que eu falei em várias ocasiões. Alumínio vai tratar isso aqui, se isso aqui for um desdobramento da alma de sofrimento do sujeito alumínio, que também não confia nos próprios impulsos. Mas por quê? É por esse motivo aqui? Porque eu devo suprimir os meus impulsos para não desagradar minha mãe? É por esse motivo? Não, é por uma confusão de identidade. É esse um núcleo, um motivo completamente diferente. Então, essa sagacidade é que vocês têm que ter, pessoal. Vocês não podem se contentar com sintomas abstratos, sem buscar por um eixo que dê uma unificação, uma unidade ao sofrimento do doente. É nisso que eu estou insistindo. Aí, vocês vão encontrar aqui também algo que, olha aí, de novo, o diagnóstico jogando a gente em armadilhas. Munchausen, psiquiatras que estão me assistindo, psicólogos, psicanalistas, vocês sabem o que é isso. Vou colocar aqui. Munchausen. Tenho quase certeza que é assim que se escreve. Nossa, o quadro já está uma tristeza já. Sabe o que é isso, pessoal? É uma pessoa que tem o poder, a magia, domina a arte aqui de psicossomatizar sintomas. Então a pessoa ela quer simular que ela está com uma dor de barriga, ela consegue gerar dor de barriga, mas normalmente existe um viés de manipulação aqui. Uma mãe, em geral, lança mão desse estratagema para manipular o filho. Olha, você está tão mal criado que olha o quanto você está me fazendo adoecer. Se você não leva em consideração o todo,
você se atém a esse sintoma, você vai chegar aonde? Provavelmente. Há uma homeopatia que poucos conhecem, eu falo sobre ela no Sagrado Feminino, Epífegos Virginiana. Tá bem caótico, pessoal, já. Eu vou só colocar mais um acréscimo ali e pronto. Eu tinha outros aqui para trazer, mas não vai dar. Então vocês vão ficar só com esse e mais um segundo aqui. Então veja bem, Epífagos virginiana é a tradicional mãe manipuladora, sogra manipuladora também. Os filhos começam a alçar voo, aí é que ela corta as asinhas. Por quê? Porque ela quer manter essa relação de subserviência, subordinação por parte dos filhos. Então, esse viés de manipulação normalmente é utilizado. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque se eu devo me controlar, isso aqui não fica restrito apenas ao indivíduo. O sujeito que ele tenta se controlar, ele vai tentar controlar os demais. Por quê, pessoal? Porque, veja, eu preciso controlar o meio externo. Porque se a qualquer momento eu posso explodir, eu tenho que garantir que as pessoas vão agir de uma determinada maneira que não incite a minha explosão. Sou a gasolina que caiu uma faísquinha, acabou, explosão total. Então tem que garantir que as faíscas não vão me alcançar. Só para esgotar, pessoal, outro aqui. Outro desdobramento dessa crença. Outra consequência desse núcleozinho aqui. Vou colocar aqui, ó. Aluci, de alucinações auditivas. Aí você, perplexo com os sintomas, né? Você não aguenta ouvir os sintomas sem pensar no medicamento ao mesmo tempo. Ah, nossa, anacardium fica ouvindo vozes que o sugestionam a fazer algo errado, que o sugestionam a tirar a vida de alguém. É anacardio que essa pessoa precisa. E ainda por cima parece, pessoal, que é uma pessoa que ela se contém muito, ela se reprime muito, aí é que a confusão aumenta se você nutre esse tipo de raciocínio, que eu também chamo de raciocínio do sintoma local. Então veja bem, a anacardio vai curar isso? Vai, se isso aqui for consequência do sofrimento nuclear do próprio anacardio. Se não for, você tem um efeito temporário, mas depois isso aqui pode ser substituído por outra coisa ou voltar. Eu só queria deixar claro o seguinte para vocês, pessoal. Muitas vezes, no início do nosso itinerário clínico homeopático, a gente só terá pétalas, a gente tem a impressão de que a gente só tem pétalas do caso. Tudo isso aqui, essas bolinhas de sintomas que derivam do sofrimento central do doente, ou seja, eu acho que a essa altura já ficou claro para vocês que isso é a totalidade sintomática, porque se eu desconstruo esse negócio aqui, toda a flor vai para o saco, ou seja, eu destruo toda essa estrutura sistemática aqui da condição mórbida. Então, totalidade, como Hahnemann preconiza para a gente, pessoal, uma busca por aquele miolinho mais profundo da flor, é o núcleo da cebola. Só que o que acontece, utilizando aí, emprestando na verdade, essa analogia da cebola, é que muitas vezes, pessoal, até porque a própria pessoa, ela consegue se expressar muito, às vezes a gente só tem algumas pétalazinhas dessa. E aí, Letícia, mas aí eu vou me contentar com isso, eu não vou resolver totalmente o problema da pessoa, mas é aquilo que eu falei, pessoal. Quando eu tiro, vamos pegar um sofrimento aqui que definitivamente deve ser muito... Esse aqui piora até a convivência do indivíduo com outros, né? Principalmente com os filhos. Imagina, pessoal, se você indica um medicamento homeopático que tira isso aqui da reta, nem que seja por um tempo, pessoal, é melhor que nada. Então é claro que a gente deve buscar por esse núcleo aqui. Mas não significa que retirar pétalas não vai trazer algum alívio momentaneamente. Eu não resolvi o problema no âmago. Então, por isso mesmo é que aquela questão tende a voltar. Mas é um fôlego, pessoal. É que eu quero que vocês entendam que é um fôlego. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitos homeopatas sentem que, nossa, Letícia, se eu não achei esse núcleo, eu não posso indicar nada. Não, esse tem que ser o seu cerne. Isso aqui tem que guiar o seu caso. Você tem que tentar achar esse negócio de qualquer jeito. Por quê? Por todo o bem-estar global que esse doente vai oferir. Isso aqui já justifica a nossa busca obsessiva por esse núcleo. Só que, pessoal, vamos falar, vamos combinar aqui. Ó, se eu tirar 50% disso, a pessoa já é outra pessoa, já é um ser humano completamente diferente. Agora, tem alguns homeopatas clássicos que
eles dizem o seguinte, até com um certo tom de arrogância: ah, eu não estudo esses contemporâneos, não, porque o contemporâneo ele está sempre buscando isso aqui, ó, Shankaran ao modo dele, Chouten ao modo dele, sempre buscando por isso. Tem alguns que dizem: ah, mas eu não vou estudar esses caras, não, isso é inútil, só com a minha homeopatia clássica sempre deu certo, por que eu tenho que estudar esses caras agora? Criatura, é pelo seguinte, primeiro porque pessoalmente, eu não entendo como alguém pode trabalhar com uma ferramenta por toda a eternidade sem atualizá-la, sem expandir o seu leque de opções, sem expandir seus horizontes. Isso eu não entendo. Realmente eu não consigo entender como é que a pessoa consegue trabalhar do mesmo jeito por vários anos. Enfim, né? Mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu sou assim. Eu não consigo ficar dentro da caixinha a vida inteira, mas tem gente que não é e pronto, acabou. Mas o fato é que quando você atinge esse alvo aqui, pessoal, a pessoa ela dá um salto de melhoria. A homeopatia, ela melhorou aquela pessoa, é uma melhora digna de nota, eu não tenho dúvida. Imagina, você liberta a pessoa disso aqui, pode deixar ela louca, quase enlouquecer, alucinação auditiva, liberta a pessoa do medo de manusear a faca, pessoal. Às vezes tem sujeitos TEA, que eles se tornam pessoas dependentes, exatamente por causa disso, que não pode pegar em nada. Nada que tenha o potencial de ser usado como arma, não pode pegar um lápis que já pensa em enfiar o lápis no filho, algo assim. Então veja bem, o nível de sofrimento, é claro que se você elege um medicamento que abarque algumas pétalas dessa, isso aqui já vai ser um baita alívio. Só que o meu ponto é o seguinte: você arranhou a superfície da homeopatia. A homeopatia ela pode revolucionar a vida dessa pessoa, pode transformá-la de vinho para água, água em vinho. A pessoa muda completamente. Essa profundidade de cura que eu quero que vocês alcancem, pessoal. E é esse o principal diferencial entre contemporâneos e clássicos. Eu resumi para vocês a diferença. A diferença é essa, porque na homeopatia clássica a gente vai repertorizar essas pétalas todas. Só que é aquilo que eu falei. Se essa pétala for uma consequência de algo mais profundo, que às vezes os repertórios não alcançam, pessoal, por quê? Porque a maioria dos repertórios se pauta no raciocínio clássico. Então, se, por exemplo, sai lá o medicamento número 1, que não tem compatibilidade com esse núcleo, pessoal, olha, legal, a pessoa vai melhorar, ainda mais se for um medicamento que abarca tudo. Imagina, agora a gente não tem pétala nenhuma. Que maravilha, que libertação para o sujeito TEA. Mas ele continua achando que ele tem que se controlar. Ele continua se segurando, ele ainda não é uma pessoa plena, não é uma pessoa solta, aberta à vida, que está desconfiado de si ainda. O problema está latente, foi isso que Hahnemann percebeu já na época dele. É claro, pessoal, que eu sei que acontece o seguinte, nem sempre isso aqui está claro para a gente no momento que a gente está tomando caso. Muito raro, numa primeira sessão, olha aí que coisa maravilhosa, né? Olha que cenário tópico. Já na primeira sessão, o doente que a gente está acompanhando, ele diz explicitamente, ele enxuga todos os dramas dele, condensa em um núcleo específico. Geralmente, pessoal, esse trabalho aqui, só para enfatizar, esse trabalho aqui quem faz é a gente. Como é que a gente busca por isso? Nós vamos investigar um denominador comum em relação a todas essas pétalas. O que está por trás de cada uma dessas pétalas? Sabe um exercício que pode ajudar muito vocês? Tentem encontrar o eixo narrativo de filmes. Vocês perdem muito tempo assistindo filme besta, ainda por cima, em Netflix, Companhia Limitada, série. Encontrem o eixo narrativo de séries, de filmes que vocês assistem. Vou dar um exemplo. Qual que é o eixo narrativo? O que é substancial? O que se a gente tirar de um filme, o torna vazio, faz com que ele perca completamente o seu sentido, a matriz da sua trama. Vou pegar um exemplo aqui de Titanic. Pegar o exemplo de Titanic e Rei Leão. Qual que é a essência da história do Titanic, por exemplo? Que é uma história simples, pessoal. Se vocês se ativerem aí ao núcleo do Titanic, é uma história simples. Navio de luxo afunda. Pronto. É um acidente? É uma consequência de algo? Não, é um núcleo da história. Você não consegue apreender a essência e todos os acontecimentos adjacentes de Titanic se navio de luxo Titanic não afunda. Ou ainda, haveria outra forma de contar a história, pelo menos como ela é mostrada no filme. Pessoal, o que seria ali a essência da história do Titanic conforme nos é mostrada ali no filme do James Cameron?
fugiu agora o nome do diretor, James Cameron, mesmo do Avatar. Qual que é a essência do filme em particular? Querendo ou não, pessoal, é essa mesmo. Mulher rica deixa o homem pobre morrer afogado. A gente consegue imaginar o filme sem aquele desfecho, sem todos os vetores adjacentes da história convergindo para esse desfecho? Rei Leão. Herdeiro de rei imaturo é forçado a amadurecer e recobrar o seu trono por macaco velho sábio. Estou falando alguma mentira, pessoal? Rafiki e Simba, não é essa a relação que eles vão desenvolvendo o filme todo para culminar na recuperação do trono por Simba? Estou falando alguma mentira? Só que o desafio que a gente enfrenta, pessoal, é o seguinte, é porque... Primeiro, qual que é a raiz de tudo, a raiz de toda essa dificuldade? É porque, infelizmente, essa é a tragédia dos nossos tempos, a sua vida provavelmente ela não tem isso, sua vida ela não tem eixo. É o que eu disse inicialmente. Se na nossa vida nós temos uma ausência disso que a gente está buscando, como é que a gente vai olhar para aquela coisa e identificar a coisa? A gente não tem familiaridade com aquilo ali. A nossa vida ela não é contada a partir de um eixo, é uma vida errante, é uma vida reativa, igual eu disse para você inicialmente. Então é um bom momento para começar a trabalhar isso aqui, é um bom motivo para começar a trabalhar exatamente para você treinar o seu olhar para capturar isso nos outros. Mas um bom treino é com os filmes, pessoal. Resuma. Ah, Letícia, mas acontece tanta coisa no filme? Sim, mas... Tanta coisa em função de que matriz? Em função de que eixo? Qual que é aquela parcela da história que ela não pode ser retirada sem prejuízo de toda a estruturação da trama? Então é um bom treinamento. Agora o que a gente enfrenta nas matérias médicas, pessoal, é o seguinte: nem sempre os contemporâneos falam sobre todas elas. Então, Shankaran, no seu livro The Soul of the Remedies, foi traduzido para a gente aqui como a essência dos remédios, se eu não me engano. Ali nós temos um bom conjunto, uma quantidade bacana ali de policrestos e medicamentos menores, como a gente costuma dizer na homeopatia. Mas tem todas as matérias médicas ali? Não. É o caso também de Scholten, apesar de que Scholten ele tem um site que eu sempre cito para vocês, chamado Kijur, QJURE.com, e ali no Kijur nós encontramos uma quantidade assim absurda de matérias médicas discorridas por ele, pelo próprio Scholten. Então nós temos aí um bom aporte, pessoal, mas eu vou deixar claro que nem todas a gente consegue encontrar, apesar da abundância que a gente encontra no Kijur, apesar da gente encontrar algumas análises de Shankaran, seja em suas obras, seja em outras entrevistas, seminários que ele ministrou, mas a gente não vai encontrar tudo. E além do mais, nem sempre essas descrições são boas, pessoal, embora a gente esteja falando aí dos mestres. Scholten, eu não considero que sempre as análises dele, principalmente de matérias médicas vegetais, elas deixam isso aqui muito claro para a gente. Explora-se pétalas bem próximas do núcleo, mas nem sempre o núcleo. Então, o que a gente tem que fazer para encontrar o núcleo, Letícia? Quando a gente não tem isso aqui já pronto por parte dos autores que nos servem como referência. A gente vai fazer, pessoal, a mesma coisa que Scholten fez para encontrar o coração, o tema central do adoecimento de alguns elementos da tabela periódica. Quando ele encontrou alguns, os outros foram passíveis ali de dedução, que ele começou a encontrar uma sistemática. Então ele conduziu um trabalho muito parecido com que Mendeleev conduziu na época da incipiência da estruturação da tabela periódica. Ele percebeu que alguns espaços vazios da tabela que ele estava começando a consolidar, seriam preenchidos depois de um tempo. Ele tinha essa certeza, então ele já deixou ali o espacinho vazio ali, separado, que ele sabia, não, vai chegar um momento que alguém vai conseguir preencher isso aqui, vai descobrir esse elemento que está faltando. Scholten foi a mesma coisa. Então ele começou, no caso da prata, como é que ele encontrou o coração do tema de argento, do elemento prata ali? Ele começou a estudar, por exemplo, argento nítrico e vários outros estudos de caso, matérias médicas de autores diferenciados, tratando sobre argentos de uma forma geral. E ele começou a buscar pelo denominador comum. O que tinha ali de comum nesses casos clínicos a que eu tive acesso, nessas matérias médicas de diferentes autores a que eu tive acesso? O que está unindo todos esses casos, todos esses estudos, todas essas exposições?
chegando a esse denominador comum, essa parte mais essencial, substancial do caso, é que ele começou a configurar o seu método periódico. E aí, posteriormente, ele começou a notar que, no caso de elementos que estavam na mesma coluna, havia temáticas em comum, elementos que estavam na mesma série, havia temáticas em comum, igual a gente observa na química. O pessoal tem, dependendo do ponto ali em que está certo elemento que a gente está analisando, ele tem um número específico de elétrons, que o coleguinha que está num lugar parecido ali, seja em termos de linha da tabela, seja no caso de coluna, que agora eu me esqueci essa coisa aí da sistematização, mas eu acho que de cima para baixo cresce a quantidade de camadas onde orbitam ali os elétrons, tenho quase certeza que é isso. Enfim, então ele descobriu que, no caso ali de elementos que estão, Mendeleev ali, elementos que estão na mesma linha, o que a gente tem como denominador comum? O número de camadas, aqui eletrosferas, é exatamente o mesmo. Veja só, pessoal, a sistematização, o quanto ela torna o nosso trabalho mais fácil, é por isso que a gente tem que perseguir por isso, porque isso torna a nossa vida muito mais simples. Ao invés de ficar focando em acidentes, observar esse padrão que justifica todos esses acidentes, esse substantivo que justifica todos os adjetivos. Isso aqui torna o nosso trabalho mais fácil, como tornou para Scholten. Ele conseguiu chegar a essa estruturação da tabela periódica graças a esse raciocínio e buscando por interrelações entre elementos que apresentavam uma temática similar. Apresenta temática similar por quê? Porque está na mesma linha, ou está na mesma coluna. E qual que é o elemento comum dessa linha? São relações afetivas. E dessa linha aqui? São relações profissionais. Todo mundo que tem ressonância com essa linha tem problemas profissionais. Então eu posso chegar à conclusão que nesses espaços vazios estarão matérias médicas que vão ter essa temática também. Olha só, a dedução, de novo, desembocando dessa organização. Isso aqui é fundamental pela liberdade que nos permite, inclusive a nível de deduções, inclusive a nível de interpretação de comportamento humano, pessoal, porque, veja bem, esse núcleo aqui, ele é repetível. Eu posso encontrar esse núcleo em várias pessoas diferentes, esse nucleoteia. Agora, veja bem, qual que é o problema quando eu me apego às pétalas? É que isso aqui, como é acidental, é circunstancial, não necessariamente eu vou encontrar em todos os indivíduos teia sinensis. Então, por quê? Porque isso aqui é igual eu falei, é circunstancial, é acidental. Dependendo do estilo de vida da pessoa, temperamento, até gradação miasmática, ela pode ou não apresentar algumas dessas pétalas aqui. Então é por isso que eu insisto, busquem a essência, que é aquele elemento estável na comorbidade do indivíduo. É aquele elemento imutável e irredutível. Queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado em mais esse filme. Um forte abraço para vocês e até a próxima.